da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança, e você diz amém. Antes de te assentar, aponta para duas pessoas e fala, nessa noite, é noite de restituição. Diga, Jesus vai entregar vivo na sua mão o que você trouxe morto para esse culto. Quem crê, diga glória a Deus. Tome o seu assento exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, Lucas é o único evangelista que vai registrar esse fato, esse ocorrido. E eu gosto de Lucas por causa das expressões que ele usa, porque o Lucas ele era médico, ele entendia de anatomia, entendia de medicina. O grande escritor que acompanhou Paulo em sua trajetória e é autor também do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele andando com Paulo, ele começou a aprender o que era visão espiritual, porque da visão material ele entendia. Ele sabe o que é cabeça, tronco, membros. Ele sabe o que são órgãos, sabe o que é sistema nervoso, sistema ósseo, digestivo e tudo que compõe a medicina e a anatomia. Lucas é craque. A história diz que ele foi requisitado para cuidar das feridas de Paulo. Mas Paulo, mesmo ferido, após tomar vários tipos de açoites, ele pregou para Lucas. E Lucas, ao aceitar essa proposta do evangelho, que é a salvação em Cristo e andar com Paulo, ele vai viver experiências terríveis que vão marcar a sua vida. E algumas expressões que ele usa, eu acho até engraçado, como aqui ele vai usar no capítulo 7, do verso 11 ao 17, do texto que nós lemos, tal qual a expressão que ele usa em Atos capítulo 20, sobre a ressurreição de Eutico, onde ele dá um diagnóstico, como doutor, como homem, dizendo que levantaram o jovem morto, e Paulo vai dar um diagnóstico do céu, dizendo a vida ainda está nele. Então, quando eu olho para o evangelho de Lucas, eu fico apaixonado. Mateus, na verdade, a gente não pode desprezar nenhum. Os quatro têm a intenção de apresentar Jesus a partir da visão que eles têm dele e na expectativa de quem vai receber. Mateus escreve para os judeus, Marcos para a comunidade que estava em Roma, Lucas para os gregos e João para a igreja como um todo. Lucas, que é de um povo que é detentor da filosofia, ele tem por obrigação ser minucioso, ser detalhista. E você só vai encontrar em Lucas essa passagem, essa ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós estamos ligados ao contexto aqui, onde fala da cura do servo de um centurião, que é a história que antecede um homem que tinha uma boa reputação, um centurião, capitão de 100. Ele havia abençoado o povo, construindo naquela região uma sinagoga, aonde o povo se reunia no Shabat, para poder ler as parashat, que é as porções da lei, cantar os hinos, o brahá, a bênção, louvar o Senhor, ouvir a exposição da palavra e se edificar. No Shabat eles trocavam os rolos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então eles faziam a troca dos rolos e dava a quem era o chefe da sinagoga a oportunidade de ler, fazia a exposição. Era muito importante porque eles louvavam a Deus e exaltavam, só que era normal o chefe da sinagoga ou o príncipe fazer leitura. E assim como Jesus muitas vezes quebrou a liturgia do culto, digamos assim, daquilo que parecia ser um culto normal, ele chega no Shabat
e tem um homem lá atrás com a mão mirrada, escondido para ninguém ver ele. E ele para de pregar, estende a voz e fala: levanta e vem para o meio. O rapaz até levanta e vem para o meio, mas Jesus mexe na ferida, estende a tua mão. Tu pode escolher, fingir que não é com você, guardar o seu problema e ir para casa e voltar amanhã com o mesmo problema. Ou você pode trazer à exposição aquilo que te incomoda, aquilo que te trava, aquilo que te bloqueia, e receber aquilo que você nunca recebeu. Quem é esse pregador? E é fariseu? Nunca será. Quem é esse? É escriba? Não. Esse é mais um chefe da sinagoga? Não. É o tal de Jesus de Nazaré. E eu fiquei sabendo que por onde ele passa alguma coisa acontece. Então usa a tua fé. Quando ele estendeu a mão, ficou curada como a outra. Num outro Shabat, ele passa na sinagoga. Tem uma mulher encurvada, 18 anos, sofrendo de sinfose idiopática, curvatura acentuada. Ela não consegue levantar a sua medula espinhal, até que Jesus convida ela para frente, traz mais uma vez a exposição, o problema, coloca a mão na coluna dela, endireita ela, e ela sai glorificando. Então Jesus, ele era especialista em transformar ambientes de culto que aparentemente eram normais em ambientes de milagres. Todas as vezes que você sai de casa e cria expectativa do que Deus pode fazer nesse ambiente, porque Ele pode todas as coisas, você transforma o ambiente espiritual em um ambiente propício para os milagres acontecerem. Então eu já te dou um conselho: se você ainda, antes da bênção apostólica, criar expectativa na manifestação de Deus nesse lugar, o mundo espiritual vai se movimentar ao teu favor e alguma coisa vai acontecer. Alguém concorda com essa palavra? Então ouça bem. Jesus está saindo de uma situação que não foi confortável. Imagina um homem que fala: vou ver, direita, avante. Quando o homem dá ordem, e o exército de 100 homens, digamos assim, obedece a ele. Mas ele tem um ali que ele é chegado, e quando ele dá ordem, ele não se movimenta, ele não se levanta. Aonde está o meu servo? Então, ele não está bem, está enfermo, está doente. Ninguém escolhe ficar enfermo, mas a gente sabe, ficou doente, toma um remédio, vai no médico, procura um tratamento. E infelizmente ele foi defiando, até que o homem entendeu que a autoridade que ele tem sobre o exército humano não exerce autoridade no mundo espiritual. Então ele desce do seu pedestal, ele desce da sua posição e ficou sabendo que Jesus estava no recinto, passando próximo, e ele fala: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, mas ele fala: eu vou na sua casa, fica tranquilo, usando minhas palavras. Mas não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o que o Senhor falar aqui pode mudar a situação que está acontecendo lá dentro. Eu sei que o Senhor não está limitado a 4 paredes. Enquanto eu estou nesse ambiente, apresentando as minhas demandas, a tua palavra, ela vai e não volta vazia. Isso quer dizer que se nesse culto, a palavra que Deus libera, mesmo que vá na contramão da tua expectativa e da tua realidade, ela vai se movimentar na velocidade da luz e vai na sua casa mudar a sua realidade. Tem gente que vem nesse culto e fala: Rafael, eu estou até alegre aqui, mas lá dentro eu deixei um problema impossível de resolver. Que bom, porque o teu Deus é especialista em causas impossíveis. Lá na mesa do trono divino tem um anjo chamado Gabriel, e ele diz: eu assisto diante do trono de Deus. Eu imagino Gabriel nessa noite apresentando o seu fax, a sua oração, a sua entrega a Deus, e Deus dizendo: manda dizer para Deixalom que hoje é noite de resposta, de cura, de milagre e de restituição. Alguém pode dizer glória a Deus comigo nessa noite? Jesus vai passar saindo, depois de operar esse milagre maravilhoso, ele vai passar em um lugar chamado Naim. Aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é bom. Se eu pudesse comparar Naim aqui, não me tenha por exagerado, eu compararia Naim com o Penedo, compararia Naim com algum lugar parecido com Itatiaia, um lugar onde você vai, quer tirar uma foto, passar uns dias, tomar um café, tomar um cappuccino italiano, que você tirar umas fotos entre amigos e guardar memoriar de lembrança. Lembrando aqui, falando bem resumido, na cultura judaica nós temos um casamento que era coisa muito séria. O jovem dos 3 aos 7 anos estava no Beit Midrash, dos 7 aos 13, dos 3 aos 7, no Beit Midrash, na casa do livro, para aprender o Aleph Beit. Dos 7 aos 13,
ele ia se formar com 13 anos de bar mitzvah e ele assumia em maioridade, mas era considerado maduro e adulto com 30 anos de idade. Assim como José assumiu o trono, assim como Jesus, ele começou o seu ministério e foi batizado com 30 anos de idade. Então, o jovem vai trabalhar para casar. Ou ele ou seu pai escolhe uma noiva. Mas no ato de escolher a noiva, ele pegava 10 moedas e colocava na borda de um véu ou de um colar e dava para ela com a 10ª moeda maior que as outras 9 e a inscrição consagrada a mim. No prazo de 6 meses para 1 ano, mais ou menos, dependendo da condição do noivo, ela se preparava, tomava banho de mirra, incenso, aloés, fazia aula de etiqueta, tudo isso, e o noivo preparava a aldeia, a casa, os amigos, os vizinhos, e dava para eles o convite, e o pessoal preparava vestimenta branca, tochas, o cântico, Ani, Ledodi, Vedodili, que quer dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E no dia do casamento ele ia buscar a noiva. Na parte da trajetória, ele pegava as damas de honra, que eram as 10 virgens da parábola que você conhece, buscava, pegava a noiva e ia para o cortejo nupcial, cantando, louvando, adorando, o ambiente de festa, de alegria. Então tudo isso era muito importante. Eles, depois de cantar e folgar por no mínimo de 4 a 7 dias, o noivo entrava na recâmara, trazia o lençol manchado de sangue, comprovando a virgindade da noiva. E no final de no mínimo 7 dias aí, todos se alegravam. E o casal fazia aquilo que era por costume, que era ter filhos. E ao realizar o sonho, a mulher engravida, tem o seu primeiro filho, está lá o filho bonito crescendo, ela vai ver o primeiro passo, vai ver ele desmamar, vai ver ele aprender a falar a primeira palavra. Tudo importante na construção da criação de um filho. Mas de repente, aquela que não respeita a categoria social, status financeiro, cor, etnia, vai entrar na casa dessa família sem pedir licença. E esse homem, não sei a que cargas d'água, vai ficar enfermo ou vai morrer de infarto, não sei. Mas essa mulher olhou para o seu esposo, aquele que deu 7 voltas ao redor dela numa valsa e cantaram no casamento, aqueles que fizeram juras de amor, aquele que ela teve a sua primeira noite de núpcias, vai morrer diante dos seus olhos. E ela perde o provedor da sua casa, seu bem, sua costelinha, o seu marido, e ela é obrigada a ver o homem ser carregado no caixão, atravessar os muros da cidade e ser enterrado. Além de arcar com os custos desse enterro, o filho agora, provavelmente com mais de 13 anos de idade, vai assumir a responsabilidade de sustentar a casa, vai assumir a responsabilidade de trazer o pão, trazer o alimento, trazer o guisado, trazer a carne, trazer o leite. E a mãe, eu imagino o filho chegando em casa, cansado, com honras, com a mão suja de trabalho, com a roupa suja, a mãe passando um lenço no rosto dele e dizer: filho, vai tomar banho, que enquanto você se arrumar lá tomar banho, mamãe vai preparar a janta, está quase pronta. E a mãe prepara a janta, um guisado saboroso, coloca um pãozinho lá bonito, coloca um suco sobre a mesa, e lá vem o filho de banho tomado, e a mãe pega todo o sentimento que ela tinha de dependência do seu esposo, do pai, e coloca na dependência do filho. Por mais que isso choque você, estamos falando de uma cultura que nessa época a mulher servia para cuidar da casa e gerar filhos. O contexto cultural excluía o trabalho da mulher na sociedade. Então, se ela não tem um marido, se ela não tem um filho que lhe sustente, ela pode ter 3 opções. Ou ela vira prostituta, ou ela vira pedinte de esmola, ou ela faz como a mulher samaritana, que no horário que a mulher samaritana estava no poço, era um lugar de imigração, onde passavam muitos viajantes e poderia tomar a mulher que estivesse disponível para o harém do rei, ou de alguém muito rico. Então perceba que essa mulher está numa situação dolorida, terrível, ainda tentando entender a lacuna que ficou vazia, sentimental da sua alma, da perca do seu esposo, dependendo financeiramente do seu filho.
Olha que situação, gente. Aquela que não respeita a cor, dinheiro, classe social, mais uma vez, bateu na casa dessa mulher, chutou a porta e agora o seu filho veio a óbito. Ela não tem com quem dividir suas emoções, ela não tem com quem falar, ela não tem de quem depender. Eu imagino enquanto ela prepara o enterro do filho, a mente dela pensando: o que eu vou fazer para viver ou para sobreviver? Primeiro que na estatística lógica, nós estamos diante de um legado do ciclo vital. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E na lógica, o pai vive para o seu filho lhe enterrar, deixar o seu legado para o filho colocar para frente. E não o pai vive para enterrar o seu filho. Isso está na contramão do ciclo natural. A mãe coloca o filho na borda de um caixão. O esquife aqui, na verdade, era uma tábua aberta, como se fosse uma ripa de madeira. Nós temos 2 homens na frente, 2 atrás, que vai segurar para sustentar o corpo do menino, que já começa a entrar rápido em estado de putrefação. O texto, o termo grego que vai ser usado aqui, na verdade, é para aquele que morre e precisa ser enterrado no mesmo dia, porque eles não tinham as técnicas de conservação que nós temos hoje. Então, rapidamente, o filho dela, ao morrer, tem que colocar em cima de um esquife e arrumar quem vai carregar. Segundo, nós temos aqui uma cultura da época em que ninguém ao cortejo fúnebre poderia passar na frente, não poderia parar na frente, nem muito menos tocar naquele ambiente. Nós temos mulheres contratadas para chorar, chamadas de carpideiras ou de choronas. Para quê? Para provocar o ambiente de choro, o ambiente de tristeza, para que essa mulher venha colocar para fora tudo que está ardendo na sua alma. Porque se a gente não pode trazer o menino de volta à vida, a gente vai fazer o quê? O que nós podemos oferecer? Um lencinho para enxugar a lágrima, um amigo oferece o ombro para poder chorar, um abraço apertado que ajuda a liberação de ocitocina, o hormônio do amor que vai confortar aquela pessoa. Visitar a casa de vez em quando é o que está no nosso alcance. Um copinho de água com açúcar, tudo isso é o que está no nosso alcance. Só que essa mulher está com uma multidão. Imagina, se você já viu a pessoa da novela das 7, das 8 chorar, tu não viu as carpideiras, pesquise depois, elas babavam, o olho ficava vermelho, elas ficavam descabeladas, batiam no peito, apontando para o defunto e ia batendo no peito, chorando e batendo no peito. Quem olhava, até quem não tinha vontade de chorar, chorava, porque o ambiente era tenebroso. Alguém dizia: perdeu o esposo, perdeu agora o filho. Quem vai querer casar com uma mulher dessa? Se fosse olhar pela cultura, essa mulher tem algum tipo de pecado. Ou o pai pecou, ou a mãe pecou, e Deus está descontando nela. Perdeu o esposo, agora perdeu o filho. Quem vai querer ser o próximo da lista a assumir essa mulher cheia de dores na alma? Ela pega o seu sonho, ela pega o seu último projeto, coloca naquele caixão aberto, o esquife, e vai caminhar com a multidão, uma multidão fúnebre, chorando, e vai carregando. Para quê? Para atravessar o muro da cidade e para enterrar aquele menino. Jesus, saindo de Cafarnaum, ele volta e para na porta de Naim. Para quem não sabe, a porta, obviamente, como as casas que você tem muro e tem um portão, fala de limite. Ninguém chega e sai entrando. Até na roça, quem tem cerca e pedaço de pau, sabe que a cerca é limite. Tu não pode chegar e sair empurrando a porta principal. Então a porta e o muro eram o limite. Jesus parou no limite da cidade, dando uma mensagem espiritual para aqueles que têm ouvidos e querem ouvir, para aqueles que têm percepção e querem perceber. Dali até aqui durou o teu choro, de casa até esse culto durou o teu luto, de casa até este culto do clamor dos 5 propósitos durou as tuas lágrimas. Jesus manda te dizer: teu choro tem limite, essa luta tem limite, essa prova tem limite. Tem gente dando glória a Deus porque está entendendo o que o Espírito de profecia está falando. Eu vim ser profeta de Deus para alguém aqui e dizer: essa prova chegou no limite, essa luta
luta chegou no limite, essa doença chegou no limite. Jesus parou na porta da cidade e está dizendo: o diabo pode até dar meia palavra, mas quem dá a última palavra sou eu. Quem pode levantar sua mão e fazer um barulho de glória a Deus? A Bíblia diz que essa mulher vem chorando. Jesus quebra a tradição. A tradição não podia parar, nem passar na frente, muito menos tocar. E Jesus é especialista em quebrar a tradição. Se Jesus respeitasse a tradição, ele não curava o homem da mão mirrada e a mulher encurvada no Shabat, porque a tradição dos anciãos, tentando sobrepor a lei, dizia: é proibido orar por cura no Shabat. Aí chega na sinagoga aquele que é maior do que o Shabat, aquele que é maior do que um dia na semana, aquele que é maior do que um ambiente de culto, dizendo: a liturgia pode até rolar, mas eu mando no céu, mando na terra, mando no inferno. Eita, glória a Jesus. A palavra de Deus para alguém é: eu vou mudar tudo para poder dar vitória para alguém que entrou aqui nessa noite aflito. Se você puder e quiser, é a primeira e única vez que eu vou fazer isso. Balance a mão de alguém do teu lado, pegue na mão de alguém e concorda com ele e diga para o seu irmão assim: ó, Jesus chegou para mudar a história. Jesus chegou para mudar a história. Baruti canda ceia, uribicala vassubinácia. Baixinho. Olha isso. Jesus, quando chegou, ele quebra a estrutura da tradição. Ele para na frente. Ele toca no esquife. E o texto diz: vamos lá, constrói comigo. Diga assim, ó: Jesus tocou. Não enche a boca, um voz de crente salvo. Já fala como se a vitória estivesse na tua mão. Diga bem forte: Jesus tocou. Diga bem forte: e os que o levavam pararam. Parece simples demais, mas eu amei isso aqui. Sabe por quê, pastor Roberto? Se Jesus não tocar, a gente entra no culto com o defunto e sai do culto com o defunto. A gente vem amanhã de manhã e à tarde e entra no culto da tarde e da manhã com o defunto e sai com ele em estado de putrefação, com o sonho morto, ministério morto, casamento morto, chamada morta. Mas Jesus fala assim: ó, eu vou tocar e vou parar este enterro hoje. Você não vai enterrar teu casamento, você não vai enterrar teu ministério. Pega, você não vai enterrar. Eita, você não vai enterrar tua família, você não vai enterrar tua chamada. Hoje, com apenas um toque, Lubaracandaraia, a mulher do fluxo de sangue, com um toque, foi curada. O homem leproso, Jesus não fez uma campanha de 7 semanas na casa dele. Com um toque, ele foi curado. Sabe o que ele está dizendo? Neste culto de segunda-feira, eu vim apenas dar um toque na tua vida. Um toque. Marácia. Fecha minha Bíblia. Quando ele tocou, os que o levavam pararam. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Eu estou parando o teu cortejo fúnebre hoje. Aonde tinha luto, vai ter festa. Aonde tinha choro, vai ter alegria. Baixinho. Meu Deus, pouco tempo. Senão eu vou querer cantar, não dá tempo de cantar. Olha para cá. Jesus tocou. Mano, Lucas escreveu. Por isso eu te falei que eu gosto de Lucas. Lucas disse: e o defunto se assentou e começou a falar. Mano, olha. Lucas escrevendo com a sua credencial de doutor, de médico. Espantado. Quem nunca viu isso, Luciano? Ele pegou. O cara estava morto. Vai começar a entrar em estado de putrefação. Jesus chega na maior normalidade. Menino, levanta. O defunto assenta na tábua de madeira e começa a falar. E aí, irmão, paz do Senhor? Levanta a mão.
Levanta a mão e pega essa palavra. Com um toque ele vai trazer de volta a vida aquilo que morreu. Pega. Com um toque ele está ressuscitando aquilo que morreu. Com um toque, eu estou sentindo Deus aqui. Comande o revassarabia. Um toque. Ei, irmão, parte do Senhor, ouve o que aqui? Não, ouve que tu morreu. Eu imagino que o tempo que Jesus permaneceu em Naim, ou não morreu ninguém, ou se morreu mais alguém, ele ressuscitou. Porque ele está mostrando para os discípulos: é isso que eu faço quando eu bato de frente com a morte. A mulher está observando a cena. Diga bem forte, grita: não chores! Não chore! Sabe por quê? Igual eu falei, irmão Fernando, que eu posso oferecer no luto é um ombro amigo, é um lenço para enxugar a lágrima. Quando ele fala não chores, ele está dizendo assim: eu posso resolver o teu problema. Como assim? Eu posso trazer esse defunto de volta à vida. Tu crê? Quando ele tocou, o menino ressuscitou. Quem é que olhou? O Senhor olhou para ela, dominou a situação. E olha que coisa linda. Diga bem forte: entregou a sua mãe. Qual é o nome disso aqui? Eu amo isso. Restituição. Pega o dicionário Aurélio e está escrito assim, ó: restituição, definição: devolver ao legítimo dono. Deus está falando para alguém aqui, ó: essa situação tentou roubar de você teu sonho, teu projeto, a tua última probabilidade de acreditar que poderia dar certo. Mas eu cruzei tua Naim hoje, coloquei limite no teu sofrimento, quebrei a tradição e estou te devolvendo vivo aquilo que você trouxe morto. Pega. Levanta a mão e pega em nome de Jesus. Não precisou postar. Começou a notícia. Um grande profeta se levantou entre nós. E o povo glorificou o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Que a tua situação vai ser tão escandalosa que Deus vai fazer, que pessoas céticas vão passar a crer que Deus é Deus através da tua vida. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Alguém em nosso meio para aceitar Jesus como Salvador, ou retornar para a casa do Pai, talvez entrou aqui